Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe tens o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por trás, por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugiria da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém? Podemos assentar-nos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu tenho ali 19 minutos para mim desenrolar aqui a mensagem. Glória a Deus. Irmãos, eu quero nesta noite ministrar sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele tem os seus atributos. O que é atributos? Atributos são qualidades atribuídas ao caráter divino de Deus, de acordo com a sua alta revelação. E nós devemos pedir ao Espírito Santo para que nós possamos entender todas essas coisas que nesta noite o Senhor há de colocar aqui para nós. Queridos, quando nós lemos o Salmo 139, algumas Bíblias que já mencionam aí o cabeçalho, alguns dos atributos de Deus. Em algumas Bíblias que está em onisciência, onipresença de Deus. Mas eu quero nesta noite estar nos apresentando o primeiro atributo de Deus é a sua aceidade. Significa que Deus ele é autoexistente. Ele não necessita de nada, ele não necessita de ninguém para continuar existindo. Ou seja, ele não depende de nenhum ser humano, ele depende de si mesmo para continuar a sua existência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá na faculdade, uma pessoa disse que alguém falou com ele: quem é o Pai de Deus? Quem criou Deus? Irmãos, esta é uma pergunta que muitas vezes, se você abrir na internet, você vai ver vários questionamentos a respeito da pessoa de Deus. Mas Deus, ninguém consegue explicar Deus. Deus, ele nunca nasceu e Deus sempre existiu. Por causa de que Deus nunca nasceu e por que Deus sempre existiu? Exatamente por causa da sua aceidade. Aleluia. O Senhor nosso Deus, ele não necessita de nenhum ser humano, queridos. Aleluia. Ele não necessita da ciência. Ele não necessita de nenhum conhecimento humano. Ele não necessita absolutamente de nenhum ser humano para vir à sua existência. Aleluia. A Bíblia nos diz lá no livro, aleluia, de Êxodo, que ele se apresenta para Moisés e ele vai dizer para Moisés: Moisés, eu sou o
aleluia. Ele quer dizer que Ele é a primeira pessoa, aleluia, no singular, e Ele vai continuar sendo a primeira pessoa, Ele vai continuar sendo também a última pessoa. Por que, pastor Mário? Porque Ele é o princípio, Ele é o começo, e Ele também é o fim de todas as coisas, aleluia. Ele se apresenta para João no livro de Apocalipse, e Ele vai dizer para João: João, eu sou o Alfa, João, eu sou o Ômega. O que Ele queria dizer com Alfa e Ômega? Ele estava dizendo para João: João, eu sou o começo de todas as coisas, eu sou o início de todas as coisas, mas também, João, eu sou o término de todas as coisas. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Aleluia. Glória a Deus. O segundo atributo de Deus é a eternidade. Quando nós ouvimos falar da palavra eternidade, aleluia, nós podemos entender que é algo duradouro, que é algo que nunca se acaba, que é algo que permanece para sempre. Queridos, a Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que aqui na terra existe a traça, existe a ferrugem, que destrói, que corrói tudo. Tudo que nós vemos aqui, que tem a sua existência aqui, dura por um pouco de tempo. Por mais resistente que seja, dura por um pouco de tempo. E quando nós falamos da duração, meus queridos, quando nós olhamos para a madeira, aleluia, alguém vai dizer que a madeira é muito forte, mas de repente vem o fogo e queima a madeira que era forte, então a madeira não vai existir mais. Alguém diz: o fogo é muito forte, tem um poder destruidor, o fogo pega e consome tudo e vira cinza. Meus queridos, mas nós olhamos que tem algo mais poderoso e mais forte do que o fogo. E o que é, pastor Mário? É a água. O fogo, por mais forte que ele seja, o fogo, por mais alto que ele seja, aleluia, quando joga água no fogo, o fogo vai se apagar, o fogo vai cessar. Queridos, então a água, ela torna-se mais forte do que o fogo, meus queridos. E alguém vai dizer: existe algo que é mais forte do que a água. O que é então mais forte do que a água, meus queridos? É a terra, porque nós observamos que chove em toda parte, meus queridos, e a água
Terceiro atributo: imutabilidade. O que é isso, pastor? Imutabilidade significa que Deus, Ele não muda jamais. Ele é o mesmo Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou a fauna, que criou a flora, que criou os peixes, que criou os animais que vivem sobre a terra, que criou o ser humano. Meus queridos, Deus, Ele não muda. A Bíblia nos diz que Ele permanece o mesmo. O homem, ele pode mudar. O homem, ele pode se transformar, aleluia, de uma pessoa boa para uma pessoa má, de uma pessoa má para uma pessoa boa. O homem, ele pode ter mudanças, mas Deus, ele permanece o mesmo, aleluia. A imutabilidade, aleluia, de Deus nos leva, meus queridos, no livro de Gênesis. É o mesmo Deus que falou para Abraão, aleluia, que iria fazer dele uma nação, aleluia. E a Bíblia Sagrada, meus queridos, ela nos fala sobre as 7 dispensações, aleluia, da humanidade. O mesmo Deus que aparece na primeira dispensação no livro de Gênesis. E qual é a primeira dispensação? A primeira dispensação é a dispensação da inocência. É onde o homem ainda não tinha pecado. O homem era como uma criança. O homem não vivia segundo o jugo do pecado. Aleluia. Mas como o homem transgrediu contra Deus, o homem então, ele pecou contra o Senhor. Então saiu, aleluia, desta primeira, aleluia, para a segunda dispensação. E qual é a segunda dispensação? A segunda dispensação, a segunda é a consciência. O que? Porque o homem, ele pecou contra Deus. O homem tentou se esconder de Deus, porque havia transgredido as leis divinas do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor, nosso Deus, pela sua imutabilidade, o Senhor conhece, aleluia, o ser humano. O Senhor, ele nunca mudou e jamais mudará. O mesmo Deus que se apresentou para Abraão, ele se apresentou para João Batista. O mesmo Deus que se apresentou para João Batista, ele vai se apresentar para João no livro de Apocalipse. Meus queridos, esse Deus que nós servimos, ele continua o mesmo. Aleluia. Muito antes de você nascer, aleluia, ele já planejava criar você. Aleluia. E a Bíblia Sagrada nos diz, queridos, que Deus, portanto, que ele não muda. O mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito é o mesmo Deus que passaram muitos anos, continuou com aquele povo até eles entrar na terra da promessa. Aleluia. É o mesmo Deus que fez brotar água no deserto para aquele povo beber. É o mesmo Deus que fez chover maná do céu para aquele povo alimentar. Esse é o Deus que nós servimos, meus queridos. Ele não muda, ele não tem sombra e variação de dia, nem de mês, nem de ano. Aleluia. Se ele te fez uma promessa, não se desespere, não se apavore, não fique preocupado, porque o mesmo Deus que fez promessa para Abraão, depois de muitos anos, a promessa foi cumprida na vida de Abraão. Aleluia. Se Deus te fez uma promessa, ei, e tem 10 anos, tem 15 anos, não preocupa não, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aleluia. O Senhor
Deus, Ele tem a sua infinitude. O que é isso? Significa que Deus, Ele é infinito. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o que aconteceu desse terremoto na Turquia. Os prédios estavam em pé e de repente a terra se abalou. Parecia que os prédios estavam sendo rasgados como folha de papel. Já passou de 5.000 mortos. Um prédio muito grande caiu. Ali nós podemos ver Deus. Mas em que, pastor? Desabou um prédio inteiro, irmãos, em cima de uma criança recém-nascida. Os bombeiros foram lá e pegou aquela criança com vida, sem ter nenhuma quebradura do corpo. O que é isso? A mão de Deus. Isso é inexplicável. Prédio enorme, desabar, cair em cima de uma criança. É como se eu pegasse essa chave aqui, colocasse a minha mão sobre ela e a minha mão não encostasse em nenhum ângulo dela. Deus protegeu a vida daquela criança. Esse é o Deus de infinitude que nós servimos. Ele não sofre nenhum tipo de limitação. Ele não é limitado. Vamos para a Bíblia. Lembra que quando Jesus estava pregando em um campo, na Betúnides, a Bíblia nos diz que já estava tarde. E os discípulos disseram: Mestre, despede a multidão, porque eles estão cansados. Aqui não tem nada para eles comer. E Jesus disse: alguém tem alguma coisa? E de repente vai aparecer um rapaz, peixinho, pão, aqui está. Jesus vai dizer: manda que eles se assentem na relva. Jesus vai pegar os peixinhos, os pães, Ele vai dar graça, e Ele vai multiplicar. E Ele distribui para todo mundo. Irmãos, segundo a história, era mais de 4.000 pessoas. Todos comeram. Ainda sobrou peixe e sobrou pão. Quem se explica isso? Aleluia. Ele não tem limitação. Nós conhecemos a história do amigo íntimo de Jesus, Lázaro. Ficou 4 dias morto. A medicina mostra que o ser humano pode ficar até 48 horas. E alguns tipos de problema que às vezes a pessoa dá, ele pode ficar até 48 horas. Mas 4 dias, nem a medicina consegue explicar isso. Jesus chegou lá. Depois de orar, ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele não tem limitação. Seu poder, ele é ilimitado. Ele não tem limite. Aleluia. Glória a Deus. Lembra da mulher?
12 anos sofrendo, 12 anos tendo aquela hemorragia no seu corpo. Mas quando ela encontrou com Jesus e tocou em Jesus, a enfermidade foi embora. Glória a Deus. Jesus, na sua infinitude, Ele, aleluia, pode todas as coisas. Quarto atributo, ou seja, quinto atributo, onipresença de Deus. Onipresença de Deus nos fala que Deus, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós estamos cultuando a Ele e adorando a Ele aqui. Nós podemos sentir a presença dEle aqui. Mas os nossos irmãos que estão em outros países também estão cultuando a Ele e estão sentindo a presença dEle também lá. Por quê? A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que a terra é o escabelo dos seus pés. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele põe a terra na palma da sua mão. Aleluia! Isto é o Deus que nós servimos. O mesmo Deus, aleluia! A Bíblia vai nos dizer que Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Então, pastor Mário, como o senhor pode dizer que Deus está aqui? Eu posso dizer porque a Bíblia nos diz. Então me explica que eu não estou entendendo. Vou te explicar. A Bíblia nos diz: vós sois o templo de Deus e a habitação do Espírito Santo de Deus. Deus não está presente no templo, mas Ele está presente no templo que é você. Aleluia! Que é templo, morada dEle e habitação do Espírito Santo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Vou correr porque as horas estão passando rápido. Sexto atributo, onipotência. A onipotência de Deus nos fala do seu poder infinito. Aonde nós podemos ver o poder infinito de Deus? Em toda a Bíblia. Mas vou citar um. O povo, quando saía e transitava pelo deserto, atrás estava o exército de Faraó, na frente o mar vermelho. Se o povo voltasse, o povo caía na brasa. Se o povo fosse para frente, caía no fogo. E o que fazer? Apelar para Deus. Quando Moisés clama a Deus, Deus vai dizer: Moisés, o que tu tens na tua mão? Ele diz: Senhor, eu tenho um cajado. Então toca nas águas, que o mar vai se abrir. Moisés, ele vai aproximar e vai tocar. Quando Moisés toca nas águas, Moisés tocou. Mas a Bíblia vai nos dizer que com o sopro das narinas de Deus foi que o mar vermelho se abriu. Moisés tocou e o Senhor soprou com as suas narinas. O mar vermelho fez duas paredes, de um lado e do outro, e o povo de Israel passou em seco pelo meio do mar. Aleluia! O nome do Senhor, Ele foi glorificado. Meus queridos, a Bíblia nos fala, aleluia, também da sua onisciência. O que é onisciência? Meus queridos, onisciência nos fala que Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o que você planejou nesse dia. Deus sabe o que você está pensando em fazer amanhã. Deus sabe o que está passando na sua cabeça aí agora. Porque Ele sonda os nossos corações e Ele esquadrinha os nossos rins. Aleluia! No livro de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira pensou que ia enganar os apóstolos, vendendo as suas propriedades e retendo a parte do dinheiro. Mas quando ela chegou perto de Pedro, disse: aleluia, nós vendemos a nossa propriedade por tanto. Pedro então vai dizer: por que vocês mentiste a Deus? Vocês não estão mentindo aos homens, mas vocês estão mentindo
pedindo ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que na mesma hora, aleluia, ali caiu um, depois veio outro, contou a mesma mentira, e a Bíblia nos diz que na mesma hora caiu morto também. Por quê? Porque Deus conhece os nossos pensamentos, Deus sabe do nosso sentimento, Deus conhece o que nós planejamos, Ele sabe o que passa na nossa mente, aleluia. Então, meu querido, não se preocupe, porque se Deus sabe, aleluia, do que passa na nossa mente, segundo o que está escrito na palavra, no versículo 4, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor nos conhece, tu cercaste-me por detrás, diante de mim, puseste sobre mim a tua mão. Se Deus que conhece os seus pensamentos, se Deus que sabe os teus desígnios, se Deus que conhece a tua necessidade, antes de você abrir os teus lábios, Deus sabe o que você está precisando, aleluia. Então, livro de Malaquias, o Senhor abrirá do seu bom tesouro, Ele vai tirar a sua dispensa e vai colocar na tua dispensa. Eu não sei se você está entendendo o que Deus nesta noite está dizendo, mas se você está entendendo, estende a tua mão, porque eu sou boca de Deus aqui nesta tribuna para profetizar na sua vida, aleluia. Se você crê, receba nesta noite, porque eu vejo, eu contemplo pelos olhos da fé a dispensa de Deus se abrindo e Deus colocando na tua dispensa nesta noite. Aleluia. Pastor, como o Senhor pode me provar? Posso. Aleluia. A Bíblia nos fala que Jó era o patriarca do Senhor. Jó, ele foi tentado, ele perdeu tudo, ele perdeu seus bois, suas ovelhas, ele perdeu, aleluia, seus filhos, ele perdeu tudo que possuía, tá? Mas então o que aconteceu? No capítulo 42, o versículo de número 2, Jó vai dizer: eu bem sei que tudo pode e nenhum dos seus, aleluia, planos pode ser frustrado, aleluia. A Bíblia nos diz no capítulo 42 que o Senhor, Ele mirou o cativeiro de Jó e Ele abençoou Jó em tudo quanto Jó havia perdido, aleluia. É o que Deus quer fazer contigo, é o que Deus quer fazer na tua casa, é o que Deus quer fazer na tua vida, é o que Deus quer fazer na tua família. Portanto, não preocupe, porque Deus ainda está no controle. Coloca sobre os teus pés. Deus, Ele tem os seus atributos. Não tem como fugir diante da sua face. O salmista, ele disse que se subir ao céu, lá está. Se fizer a sepultura a sua cama, ali também está. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, lá a tua mão e a tua destra me susterá. Deus é o ser que está em todos os lugares e vê todas as coisas. Aleluia. É só pedir. Tenha intimidade com Deus. Eu estou vivendo experiências com o Senhor. Aleluias. Cada vez mais diferentes. Glória a Deus. É só pedir, confiar que Ele tem para te dar. Feche os teus olhos. Eterno Deus, querido Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ministrar a tua palavra nesta noite e de falar sobre os atributos do Senhor.
Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pai Santo, nesta noite eu intercedo pela tua igreja. Estende as tuas mãos e continua, Senhor, dando vitória para a tua igreja, no nome de Jesus. Você que pode aplaudir o Senhor, aplaude ele. Glória a Deus. Amados, seja aí a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Quem sabe você, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito do Senhor tem falado ao teu coração. Hoje é noite oportuna, noite de decisão de você tomar a posição e dizer: eu quero este Jesus, porque ele morreu, você reconhecer como ele morreu na cruz para nos salvar. E ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Até no final desse trabalho, se você desejar, procure-nos. Nós teremos imenso prazer e alegria de orar com você e por você. Eu quero profetizar, como o pastor profetizou para nós nessa noite: Deus tem isso para você e a sua casa. Amém? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece você. Ele sabe da sua necessidade. Tá bom? Então, se você desejar, nós estaremos aí com muita alegria e prazer orando por ti nessa noite. Amados, eu tenho aqui em minhas mãos, a escala. Amanhã nós temos culto ali na congregação de Vila Formosa. Aqui está vago. Na sexta-feira nós temos estudo com as irmãs na direção da pastora Claudelina. No sábado está vago. No domingo pela manhã nós temos escola bíblica dominical. Eu quero pedir os irmãos bem amados para a escola bíblica dominical. Estamos estudando sobre a sutileza do inimigo contra a igreja do Senhor nos últimos tempos. Tá bom? Então venha para a escola bíblica dominical. Professor Pastor Rosemiro. E à noite culto público na direção dos jovens, na direção da irmã Luana e a pregadora irmã Juliana Botelho, tá bom? Nós temos um lembrete bíblico que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. O diácono da semana são a irmã Serginho, o irmão Rogério, a irmã Lisley e a irmã Carla. Tem mais algum aviso? Maria Clara? Carla? É domingo, né? Irmãos que tiverem uma doação para passar para a gente, só vou passar até a sexta-feira para nós, fazendo favor. Irmãos que deram um convidado papel, que está doando alguma coisa, os irmãos que ainda não deram nome para uma doação, se quiser, pode doar pelo Pix ou com dinheiro de irmãos, ou trazer feijão, leite, o que quiser. As coisas que eu usar para proveito, tá? Se nós puder. Não, Maria Clara? Não, ele parece que eu Pode falar, Leonardo. Sexta-feira, nós tivemos um monte, com os irmãos de igreja, em especial para os varões, pela mocidade, e até no retiro, no voto. Então, se nós sentimos sexta-feira, Qual era a subida? 9 horas. 21? Ficava 9 às 10, surgir sexta-feira. Pela semana que vem, eu quero a semana inteira subir no monte até o retiro. Amém. Isso vão sentir que está indo demorar, 9 horas. Depois da. E meu culto é para subir no monte. Amém. Amados, tem mais alguma vez? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus, nosso querido visitante, que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente. Quanto desse de oração? Amém? Pastor Mário vai estar orando. Eu vou estar despedindo os irmãos com a bênção apostólica. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos orar. Eterno Deus, querido Pai Celestial,
Nós te agradecemos, Senhor, por este culto realizado, te agradecemos pela tua presença neste lugar. Senhor, agora, quando nós estamos, ó Pai, chegando ao final deste culto, pedimos ao Senhor que leve-nos em paz, debaixo das tuas fortes e poderosas mãos, nos dando uma noite tranquila e abençoada, ó Deus, na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós te pedimos, Senhor, estas bênçãos, intercedemos também pelos demais que não puderam estar aqui, mas que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando e guardando, Senhor, a vida de cada um. Pai, muito obrigado por tudo. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Estende a tua mão. Igreja do Senhor, que a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Digam amém. Vamos em paz, Deus.